Ensinar as pessoas, seus ouvintes. E hoje nós vamos falar também de parábolas, só que de um contexto assim comparativo. Jesus usou as parábolas para comparar com o reino dos céus, e ele fez algumas menções aqui muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Convido a todos a curvarem sua fronte para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo Teu cuidado e obrigado também porque o Senhor deixou na Tua palavra lições para que possamos, Pai querido, aprender e, acima de tudo, colocar em prática aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos estudar nessa manhã aqui alguns textos, e gosto de ler. Nós vamos ler bastante texto, nós vamos ler pelo menos aqui 10 textos, tá bom? Nós vamos ler aqui no livro de Mateus, tá bom? Basicamente no livro de Mateus nós vamos estudar esses 10 textos que Jesus usou para comparar o reino dos céus, né? Ele usava muito a palavra semelhante, tá bom? Vamos, nesse momento, vamos para o livro de... Primeiro texto, nós vamos ler Marcos, né? Marcos capítulo 4, versículo 33, para saber o porquê que Jesus usava as parábolas. A gente sabe que Jesus usou muito as parábolas nos seus ensinamentos, e o motivo está aqui em Marcos capítulo 4, no versículo 33. Marcos 4, 33. Amém? Olha o que diz aí, Marcos 4, 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, né? Então Jesus usava as parábolas, ele olhava o seu público, né? E ele observava conforme o seu público. Aí então ele usava as parábolas, ele usava as palavras, como por exemplo, Jesus disse o seguinte: um semeador saiu a semear, e no caminho ele semeou as suas sementes, e umas sementes caiu à beira do caminho, outras caíram entre as pedras, outras caíram entre os espinhos, e outras caíram em terra boa, né? Para uma pessoa que é agricultor, ele entendeu bem a mensagem. Ele estava falando ali, Jesus estava falando e disse que a semente era a palavra de Deus. Ele explica essa parábola, e aí ele completa dizendo: a semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas vem o inimigo, né? Depois que a pessoa sai daqui da igreja, ouve a palavra de Deus, aí depois quando chega ali fora, as pessoas chegam para eles: não, isso aí não tem nada a ver, rapaz, e aí o inimigo vem e arrebata aquilo que Deus tinha semeado no coração deles. São as pessoas que pelo caminho, ali as sementes que caem à beira do caminho. Aí ele diz que outra parte da semente caiu entre as pedras, e diz que a semente cresceu, mas como não podia se enraizar, porque, né, a raiz ela não se aprofunda na terra, fica ali superficial. Então são aquelas pessoas que ouvem a palavra com alegria, mas elas não criam raiz, elas não crescem. E podemos dizer que essas pessoas são aqueles papa-sermão, né? Só vem para a igreja para ouvir sermão, não procura crescer, não procura se envolver no ministério da igreja, seja recepção, seja sonoplastia, seja pregando, seja cantando, só querem estar aí no banco, elas não crescem. E daqui a pouco, vendo aí as coisas, as dificuldades no mundo, elas acabam se desviando. Aquelas pessoas, aquela semente que caiu entre os espinhos,
Jesus ele diz que são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus com alegria também, mas vindo os cuidados do mundo, a fascinação do mundo, o que o mundo oferece, e por não ter raiz profunda, não ter crescido espiritualmente, acaba se desviando dos caminhos de Deus também. E por fim, aquela semente que caiu em terra boa, ela cresce, porque ela procura crescer dentro da igreja. Eu estava conversando com as irmãs ali atrás, disse o irmão Willis aqui, ele é igual aquela linguagem de futebol, né? Ele corre pela lateral, cruza e vai cabecear para fazer o gol, porque são poucos aqui na igreja, e o irmão Willis ele se desdobra para fazer o serviço de Deus, e tem várias passagens. Jesus usou muitos talentos, para colocar os trabalhos na igreja. Veja que o irmão estava aqui na sonoplastia, organizou plataforma. Eu só digo uma coisa, não desista. Trabalho é árduo, mas não desista. Nós estamos num peneiramento, está tendo aqui uma peneira, poucos vão ficar na igreja. Então aquela semente que caiu na terra boa e ela frutificou, Então para um agricultor, ele entendeu muito bem essa parábola, ele usou ali a agricultura para dar um ensinamento, e ele olhou a sua plateia, tinha muitos agricultores, ele aplicou esse ensinamento. Então os agricultores ali, os seus ouvintes, entenderam perfeitamente, Então por isso que Marcos, capítulo 4, 33, ele diz que com muitas parábolas semelhantes, Jesus expunha a palavra conforme a capacidade dos ouvintes. Tem pessoas que usam palavras muito difíceis de se compreender. Inclusive Paulo ele diz assim: eu prefiro falar com o meu entendimento para que as pessoas compreendam do que falar em línguas aqui. Já pessoas chegar falando em inglês aqui? Quantos aqui falam inglês? Ninguém fala inglês, né? Inglês, né? Falar a língua inglesa, a língua inglesa, Então, irmãos, quando chegar pregando inglês aqui, ninguém vai entender, vocês só vão entender eu dizer o amém e a gente vai embora, O amém, que é a mesma coisa, no inglês, Então, irmãos, para a gente ter a compreensão, precisamos falar línguas inteligíveis, que possamos compreender, tá bom? Nessa manhã nós vamos estudar aqui algumas comparações que Jesus fez através de parábolas sobre o reino de Deus. Então vou lá para Mateus agora, capítulo 13, vamos lá ler aqui algumas comparações. Mateus capítulo 13, no versículo 24 em diante. Amém? Olha o que diz aí, outra parábola lhes expôs, lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas sementes no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então Jesus ele disse o seguinte, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um campo. Ele comparou o reino dos céus como um campo. Mais uma vez ele usou a agricultura de novo para colocar, ele expor como que ele diz assim, numa igreja que é o campo, vai haver o joio e o trigo. Aí a gente fica pensando, como que Deus permite? Como é que Deus permite?
E a igreja, acontece isso. De vez em quando acontecem escândalos, as pessoas ficam escandalizadas, mas a Bíblia já havia advertido. A Bíblia já está dizendo que vai ser assim. A gente se assusta, porque não era para acontecer, mas Jesus disse que ia ser assim. O reino do céu é semelhante ao campo, a igreja de Deus é semelhante ao campo. A gente não conhece, vocês não conhecem o meu coração, não conheço o coração de vocês. Vocês não conhecem meu pensamento, eu não conheço o pensamento de vocês. Nós estamos aqui todos em busca de salvação, Mas Jesus, ele falou que numa igreja vai haver o trigo e o joio. O reino dos céus haverá trigo e joio. E quando vai haver essa separação? Apenas na volta de Jesus. E aí sabe o que vai acontecer? É por isso que haverá os 1000 anos no céu, para a verificação dos registros. Aí você vai chegar lá no céu e dizer assim: por que o irmão não está aqui? Aí vão puxar os registros. É porque ele estava lá na igreja, mas ele não era trigo, ele era joio. Ele tinha aparência de trigo, mas por dentro ele era joio. O interessante é que o trigo e o joio são plantas muito parecidas, somente quando coloca os frutos, que aí você consegue diferenciar o que é joio e o que é trigo. E Jesus, ele falou a respeito disso. E aí a gente no céu vai ter muita surpresa. Poxa, aquele irmão não está aqui, por quê? Aí vai lá para os registros, olha, porque ele não era trigo, ele estava na igreja, ele cantava na igreja, pregava na igreja, orava, dizimava, fazia tudo isso aqui, mas ele era joio, ele não era trigo. E Jesus comparou isso. O reino dos céus é semelhante, ao campo. Está tudo junto lá. A diferença vai ser na volta de Jesus. Outra comparação, Mateus 13, versículo 31 agora, continuando aí, Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as aves dos céus venham aninhar-se nos seus ramos. Acho interessante isso aqui, porque existe um mistério, uma ciência de Deus. Uma semente, para ela nascer, ela precisa ser o quê? Enterrada. Ser enterrada. Você vai ver aí, você pode ficar aí com feijão numa panela aí para sempre, e ele vai continuar sendo feijão. Mas se você jogar um feijão no chão, enterrar, o que vai acontecer? Vai nascer o feijoeiro. Mistério de Deus. A mostarda é a menor de todas as sementes. Aqui Jesus falou que o seguinte: quando a semente é lançada e quando ela frutifica, ela cresce, ela se torna uma grande para o reino dos céus. O reino dos céus foi assim, aconteceu. Jesus veio, começou a pregar, e depois reuniu 12 apóstolos e começaram a pregar, e o reino dos céus chegou até nós. E Jesus, no tempo dele que ele pregou, ele profetizou: em 2022, dia 14 de maio de 2022, estarei o irmão Chico, irmão João, irmão Willas, irmã Neia, O reino iria crescer. Ele estava profetizando que o reino de Deus iria crescer. Eles começaram a lançar uma sementinha lá de mostarda, lá na época de Jesus, e ela se tornou, o reino de Deus se tornou muito grande. Hoje é a maior religião no mundo, o cristianismo. Existem outras religiões, islamismo, budismo, shintoísmo, mas o cristianismo é a maior religião do mundo. Então Jesus profetizou que o reino de Deus iria crescer. Continuando aí no versículo 33, disse-lhes outra parábola:
o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Como é que a gente entende essa parábola? Jesus, ele usa o fermento para se referir ao pecado. E agora ele diz aqui que o reino de Deus é como um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Como entender essa parábola? Interessante que ela tem o mesmo sentido da parábola da grão de mostarda. Aonde que a mulher escondeu o fermento? Na farinha. O que vai acontecer se alguém colocar fermento? A mulher, por exemplo, está fazendo um bolo e ela não coloca fermento. O que vai acontecer com a massa? Vai solar, né? Tem uma palavra solar, né? Mas se ela coloca o fermento, o que vai acontecer? Ele vai crescer. Então não se pode esconder fermento no trigo, porque ele vai crescer e vai aparecer, né? E Jesus, ele diz assim: o reino dos céus é comparado, não se pode esconder o reino dos céus, ele vai crescer de qualquer jeito. Eu estava muito preocupado, uma irmã lá da nossa igreja, ela mudou para outra igreja, e aí eu fiquei muito preocupado. Poxa, era a irmã que fazia as ornamentações, tudo era com a irmã, ornamentação da igreja, quando tinha programação era com a irmã fazia a ornamentação, a irmã organizava tudo. Eu fiquei preocupado, a irmã saiu, e agora? Só que a obra não é dos homens, a obra é de Deus. Sabe o que aconteceu? Apareceu outras mulheres. A minha esposa nunca tinha feito flor, se tornou uma especialista em fazer flores. E as mulheres ficam: irmã, a senhora estava escondida. Disse: não sabia fazer, mas por necessidade eu fui aprender. A mulher agora encantada lá, as coisas lá. E ela e uma outra irmã lá, né? E o bom de tudo, que elas não mexem no caixa da igreja, aí tira do próprio bolso. Ela e uma outra irmã lá, do próprio bolso. No Dia das Mães agora, né? E parece que o material que elas usaram aí era um pouco caro. Ele disse assim: olha, eu vou precisar da ajuda da igreja. Tá bom, então a igreja vai ajudar. O reino de Deus não se pode esconder, vai crescer, vai aparecer. Por isso que Jesus usou aqui a parábola do fermento. Outra parábola que Jesus usou para comparar o reino dos céus, continuando aí em Mateus 13, agora do versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que compra, em tudo que tem, e compra aquele campo. Aí eu fico perguntando: o que esse homem estava fazendo, procurando tesouro no campo dos outros? Porque o campo não era dele. Ele achou um tesouro, estava oculto, estava escondido, ele achou, e o que ele fez em seguida? Escondeu de novo. Ele estava num campo que não era dele, achou um tesouro, e parece que ele escondeu mais escondido agora, para outro não achar. E aí ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo, porque ele achou um tesouro inigualável. A lição que a gente tira aqui é que nada o que você tem é comparado com o que Deus tem reservado para você. A lição é essa aqui. Vocês estão percebendo? Estão percebendo? Quando a gente encontra o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido. E quando a gente encontra
verdadeiramente o reino de Deus, ele entra dentro de nós. O próprio Jesus disse lá em Lucas 17, diz assim: o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Comparando o reino de Deus com tudo o que nós pudermos juntar na vida, não se compara com o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, meus irmãos, não troque as coisas dessa vida pelo reino celestial. Amém? Vamos continuar. No versículo 45 agora, capítulo 13, versículo 45, continuando aí, ó. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. De novo. Só que esse aqui, ele não estava no campo procurando. Ele não estava no campo procurando. Ele não achou um tesouro escondido. Ele é um negociador. Negociador de pérolas. E uma pessoa que é negociador, ele negocia com outros. O que acontece aqui? Um dia, alguém pregou para você e para mim. É verdade? Alguém negociou o reino de Deus com você. Alguém ofereceu o reino de Deus para você. E ofereceu para mim também. E eu tenho que me tornar agora o quê? Um negociador também. Um negociador. O que Jesus falou para Pedro? Jesus chega na praia e vê Pedro com seus sócios lá pescando. Tiago e João eram sócios de Pedro, né? E aí Jesus manda lançar a rede no mar. E eles tinham pescado a noite toda. E aí Jesus, depois de entrar no barco lá, né, fez a palestrou, e aí fala para Pedro: lança a tua rede ao mar. Aí ele disse: Senhor, nós pescamos a noite toda. E eles eram pescadores profissionais. Eles tinham voltado de alto mar, e não era ali no porto que iam pegar peixe, né? Mas ele disse o seguinte: nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E eles jogaram a rede, e eles pegaram grande quantidade, que gritaram para os outros sócios dele lá: olha, traga outro barco aqui. E Pedro se assustou com aquilo e falou para Jesus: retira-te de mim, porque eu sou pecador. E eles arrastando os barcos para a praia, Jesus disse: a partir de agora vocês serão pescadores de homens. E Pedro abandonou tudo, deixou tudo para lá, e passou agora a ser pescador de homens. Essa pessoa aqui, esta pérola aqui, havia um negociador e negociava pérolas. Encontrou uma pérola muito mais valiosa. Ela é parecida com o tesouro escondido no campo. Só que agora eu vou ter que ser também negociador do reino celestial. Ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Agora essa outra parábola aqui, capítulo 13, versículo 47. Essa aqui, ela é um pouco mais forte. Olha só o que diz aí, ó. Versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola aqui é quase idêntica à do joio e do trigo, com uma diferença: que o joio e o trigo já estão na igreja. Essa aqui
É como se fizéssemos um evangelismo público, né? E fosse lançada a parábola, a palavra. E aí muitos aceitam. E Jesus, ele era muito sábio nos seus ensinamentos. Muitos aceitam, e aí lembra a gente da parábola do semeador, né? Alguns vêm com alegria, né? Todo mundo aceita a palavra com alegria, e aí aceita a mensagem, aceita Jesus, se batiza, estão na igreja, vem para a igreja. Mas agora que Jesus, ele compara, que o reino dos céus é comparado com uma grande rede de pesca, que quando é feito o lance, vem toda espécie de peixe. Assim é o reino dos céus. A palavra de Deus é para todo mundo, porém, quando Jesus voltar, ele vai separar também uns dos outros. Por isso lá em Mateus 25 ele fala, né? Vão separar o cabrito das ovelhas, assim como o pastor separa. Uns vão ficar do lado esquerdo, outros do lado direito. Quem ficar do lado direito vai ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai. E os que ficar do lado esquerdo vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então a gente vê isso aí, né? Jesus, ele compara o reino dos céus assim. Mais uma comparação, Mateus 18, agora capítulo 18, no versículo 23. 18, 23. Amém? Agora essa comparação aqui do reino de Deus é entre irmãos. Olha só o que Jesus usou. Ele diz aqui, Mateus 18, 23: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se-lhe reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como tu também e eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Olha só aqui, grande ensinamento de Jesus. Muitas vezes a gente quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar os nossos irmãos, aqueles que nos ofendem. Lendo isso aqui, eu me lembro da situação de Davi. Situação de Davi. O profeta Natan chegou com Davi e contou uma parábola para contar para Davi que ele estava fazendo algo errado. O profeta Natan chegou com Davi e disse: Senhor, um homem chegou para visitar o homem rico, e este homem rico, sabe o que ele fez? Ele foi lá no campo do homem pobre, que só tinha uma ovelhinha. Ele foi lá e pegou a única ovelhinha, que aquele homem pobre cuidava com tanto amor, como se fosse um próprio da sua casa. Era um animal de estimação, Senhor. E sabe o que ele fez, o homem rico? Pegou aquela única ovelha,
e matou para o seu visitante. Davi, sabe o que Davi fez? Imagino, né? Deu um murro assim na mesa e disse: esse homem vai morrer, porque fez o que era errado, e tudo o que ele fez vai retribuir 4 vezes mais. Ficou indignado, né, com aquele homem. Aí o profeta Natã olha para ele e diz assim: sabe quem é o homem? És tu. Porque Deus te deu riqueza, Deus te deu um reino, Deus te deu a mulher que tu quisesse. Quantas mulheres tu quisesse, quantas concubinas tu quisesse, Deus ia te dar, tu ia ter. Não o bastante, tu foi e pegou a única mulher do homem. Aí Davi, sabe o que Davi fez? Ele se prostrou: pequei, realmente eu pequei. Muitas vezes, irmãos, o irmão nosso, nós fazemos coisas piores, mas se um irmão nosso faz uma coisa de errado, disciplina, remove. Não falo nem contigo mais. Assim Jesus ensinou o reino dos céus. Se nós não perdoarmos, irmãos, nós somos devedores a Deus. Nós devemos a Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, nos livrar dos nossos pecados. Ele nos perdoou de tudo. A culpa Ele levou sobre si, nos perdoou de tudo. Não temos dívida com Deus para pagar, porque Jesus pagou em nosso lugar. Aí um irmão faz algo de errado e a gente não consegue perdoar. Assim será também, inclusive na oração que Jesus nos ensinou: perdoai-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus também não nos perdoará. Assim é o reino de Deus. Se queres perdão, tem que perdoar também. Amém? Vamos continuando aqui. Mateus 20. Mateus 20, no versículo 21. Agora essa aqui, ela lhe combina um pouco aqui, eu falei aqui com o irmão Willas. Olha só aqui. Eu elogiei o irmão Willas agora, né? Agora eu vou dar uma lambada nele aqui. Não que ele seja assim, mas é porque ele não pode reclamar. Eu vou explicar depois. Olha só, Mateus 20, versículo 1. Os trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, digamos a diária que os trabalhadores iriam ganhar 1 denário, equivalente hoje a um trabalho de digamos uns 100 reais a diária, né? A diária. Então ele assalariou os trabalhadores de madrugada, assalariou: olha, vão para a vinha e eu vou pagar para vocês 1 denário, 100 reais, colocando aí. Mandou-os para a vinha, versículo 3, saindo pela terceira hora aí é 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupadas, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, já aí perto do meio-dia, né? Da hora sexta e da hora nona, quase 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, das 5 horas da tarde, olha só, encontrou outro que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador, já no final da tarde, ali às 6 horas e tal, mandou chamar os trabalhadores para pagar eles. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, começando por aqueles que foram 5 horas da tarde, pelos últimos, indo até os primeiros. Versículo 9. Vindo os da hora 1/10,
das 5 horas da tarde, recebeu cada um deles, quanto? 1 denário. Olha só, versículo 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Aí deu uma confusão aí, né? Deu uma confusão. No versículo 11, né? Os que trabalharam apenas 1 hora, de 5 horas da tarde até as 6 horas, receberam 1 denário. E aqueles que trabalharam 12 horas ali, das 6 da manhã até as 6 da tarde, receberam 1 denário também aí. Parece injusto, né? Versículo 11. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Versículo 13. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Eles tinham combinado 1 denário, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar-te a este tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escondidos. Falei aqui o exemplo do Willis agora há pouco, que ele está aqui no sonoplastia, corre para cá, corre para ali, desde criança na igreja, aí crescer até a volta de Jesus, vai estar aqui administrando, até a volta de Jesus. Aí vai entrar um outro jovem aí, mais para frente, Qual vai ser a recompensa do Willis? E qual vai ser a recompensa de um outro que entrar nos últimos dias antes da volta de Jesus? A mesma coisa. Vida eterna. Tem algo melhor do que isso? E ninguém lá vai estar reclamando, Ninguém vai estar reclamando lá. E eu usei o exemplo do Willis, que ele não pode, de maneira nenhuma, como diz aqui no versículo 15, que diz assim: ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Jamais deve penetrar em nossos corações, a gente que administra a igreja, trabalha, jamais deve penetrar em nossos corações, dizer assim: eu acho que eu mereço. Eu fico indignado, quando alguém diz: olha, você merece isso, comprou alguma coisa, você merece. A gente não merece nada, irmãos, tudo é pela graça de Deus, a gente concede as coisas porque Deus é bom, a gente não merece nada. Tem um colega que sempre me pergunta só para ouvir o que eu tenho para falar para ele: e aí, tudo bem, Sapão? Estou melhor do que mereço, que se eu merecesse, como o próprio salmista, ele disse que o que a gente merece é a morte, o que a gente merece é só sofrimento, porque somos pecadores, mas pela graça de Deus somos abençoados, conseguimos as coisas pela graça de Deus, nada é merecimento nosso, é pela graça de Deus, a gente corre atrás e Deus nos abençoa, amém? E aqui nós temos mais duas ainda, capítulo 22 agora de Mateus, versículo 1, mais uma comparação com o reino de Deus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou as cidades. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos.
E depois para os encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas e quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para que vê que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou os seus serventes: amarrai-o dos pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ensinamento de Jesus aqui: não fique triste. A gente sai para convidar as pessoas, né? Mas na verdade a gente fica triste. A gente sai para convidar e a pessoa até diz assim: vou lá sábado, vou lá domingo. Acontece ou não acontece? E a pessoa não vem, e a gente fica triste. Mas Jesus, ele falou que o reino de Deus vai ser assim. Uns vão dizer para você, vão dar desculpa: não, eu preciso ir trabalhar, não, eu preciso ir no shopping, tenho que fazer uma coisa, não, eu tenho que fazer uma visita. Vão dar desculpa. Essas pessoas, elas estão perdendo a oportunidade. É por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. O chamado é para todo mundo, mas os escolhidos serão poucos. Jesus, ele fala: foi eu que te escolhi, não foram vocês que me escolheram. Então, irmão, não fique triste. O reino de Deus é assim: você vai sair para convidar e muitos vão dar desculpa, né? Então não fique triste se você sair para convidar e as pessoas não derem ouvido ao seu chamado. E por fim, mais uma comparação com o reino dos céus. Capítulo 25. Essa parábola aqui é para nós, para todo mundo, para nós que estamos aqui essa manhã. Capítulo 25, no versículo 1, as 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Alguém poderia perguntar assim: eram 5 nécias e 5 prudentes. Poxa, será que as prudentes não poderiam dar carona para as outras que não tinham azeite? Alguma lâmpada, né? Não vou te dar, não vou repartir contigo não, mas bora comigo, nós vamos lá, vamos atrás do noivo, vamos colocar uma lâmpada aqui lá no interior, né? Não sei o que usava lâmpada aqui no interior, lamparina, né? Colocar uma lamparina. Quando a gente ia visitar a minha avó, a minha irmã pegava a lamparina e colocava na cabeça, a gente ia atrás dela, né? Lamparina, muito escuro, né? Fiquei perguntando assim, né? Será que as prudentes não poderiam ter levado as nécias? A lição aqui, ó, a salvação ela é individual e intransferível.
A salvação é individual. O meu azeite não serve para você e o seu não serve para mim. A minha devoção é pessoal. A salvação é pessoal. Eram 10 virgens. Todas estavam esperando e demorou o noivo. Todas adormeceram. Todas dormiram. Quando o noivo chegou, todas acordaram, mas apenas 5 estavam preparadas para se encontrar com o noivo. A lição que nós podemos encontrar aqui, no versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiar. Esse vigiar aqui não é ficar acordado o tempo todo olhando para o céu, não. Se a gente ficasse de olho aberto olhando para o céu aqui, a gente já estava dizendo: Jesus está voltando, você estaria marcando a volta de Jesus, Ninguém sabe. Esse vigiar aqui tem o sentido de estar preparado para a volta de Jesus. Sem que ele aparecer, você está preparado. Amém? Então nós vimos aí 10 comparações dos reinos que Deus comparou o reino. Jesus dizia: o reino dos céus é semelhante a... Aí ele dava o ensinamento, Então nós aprendemos aqui nessa manhã várias lições sobre os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos estar apercebidos, porque muito em breve Cristo aparecerá nas nuvens dos céus para vir nos buscar. E a promessa dele para nós é novos céus, nova terra, onde não habitará nem dor, nem pranto, somente os salvos estarão ali. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino que nós cantamos no início, irmão. Lindo país, por favor.
Amém? Amém. Então que nós tenhamos em mente, irmãos, nada nesse mundo é comparado com o que Deus tem para cada um de nós. Nada, irmãos, nada. Que os nossos olhos estejam fitados em Cristo, que a nossa esperança esteja fitada na volta de Jesus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, pelas lições desta manhã, onde o Senhor comparou o teu reino com algumas coisas aqui deste mundo, para que nós pudéssemos compreender o que tu tens para cada um de nós. Leve-nos em segurança para os nossos lares, perdoe os nossos pecados e nossas falhas, esteja com cada um de nós, esteja com cada família aqui representada. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado.